Que a paz de Deus esteja com você, que você seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Guiados e que realmente a palavra de Deus possa alcançar o seu coração e possa te dar esperança. Vamos meditar em Jonas 1, algumas palavras-chave que você vai encontrar no capítulo 1 de Jonas. Eu vou fazer a leitura bíblica aqui com você. Eu te convido a meditar também na Bíblia logo mais, mas creio que aqui você vai ter um entendimento melhor do que significa esse primeiro capítulo. É apenas uma leitura simples, né? Mas para frente, daqui a algum tempo, a gente expande um pouco mais essa leitura. Jonas 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada dia, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as coisas que eles tinham no navio, para o aliviarem do seu peso. Porém Jonas desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormiu um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: Que tens você? Por que dorme? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o seu povo? E Jonas, disse ao povo: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. No entanto, esses homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E disse-lhes: Levantai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Essa foi a leitura. Eu peço que você medite na sua Bíblia. Essa versão é Almeida antiga ainda. E eu quero trazer algumas palavras que você pôde observar nessa leitura. Se você voltar, você vai observar essas palavras. Primeira coisa, Deus pede de Jonas obediência, Deus diz para Jonas: olha, levanta e vai para a cidade de Nínive, clamar contra ela, porque aquilo que a cidade fazia subiu aos céus, e Deus queria que Jonas fosse até lá e falasse ao povo aquilo que Deus queria. Então, Deus pede obediência a Jonas, porém Jonas, ele se levanta, ele tem um desejo de obedecer, mas ele não obedece por completo. Ele se levanta, porém ele se levanta para fugir da face do Senhor. Você observa que Jonas, ele foge
Ele não vai para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Ele compra a passagem ali do navio, né? Ele entra no navio e ao entrar nesse navio acontece a tempestade. Não sei você, mas quantas vezes Deus nos pede obediência e nós não obedecemos de forma completa? Quantas vezes Deus nos pede algo e nós simplesmente fugimos daquilo que temos que fazer, né? Isso aconteceu com Jonas, e se isso aconteceu com Jonas, serve de alerta para que nós possamos olhar para a vida de Jonas e realinhar a nossa vida, para que nós possamos caminhar com o Senhor e não simplesmente viver de qualquer maneira, né? Outro ponto que você vai observar, que a tempestade foi causada por Deus para que Jonas pudesse voltar para o caminho. Ou seja, Deus vai usar de diversas formas para te atrair para perto dele. Uma vez que Deus libera uma palavra sobre você e uma vez que ele espera de você a obediência, não importa o caminho que você escolher, sempre haverá algo para te trazer para perto, sempre haverá algo para te fazer voltar para o Senhor. E ali Deus usou a tempestade, mas observe que quando Jonas estava no barco, não aconteceu somente com ele a tempestade veio sobre todos, o que significa que quando você não obedece a Deus, quando você não segue a palavra do Senhor, não é só você que é ferido, mas quem está à sua volta também se fere. Esse é um ponto importante que nós temos que observar. Então, imagine você no barco, né? Ali estava a tempestade e todos ali ficaram apavorados porque não sabiam de fato o que estava acontecendo. Até que eles perceberam que eles tiraram tudo do navio e Jonas estava dormindo. Jonas simplesmente dormiu enquanto tudo estava acontecendo. Todos apavorados e Jonas dormindo. Isso é algo muito, né, que a gente tem que observar, é muito incomum, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos que obedecer, temos que fazer algo e simplesmente ficamos confortáveis, simplesmente ficamos parados sem fazer coisa alguma. Daí Deus diz, e eles, né, descobrem, eles lançam sorte e descobrem que a causa daquilo tudo era Jonas, e eles vão até Jonas e ainda questiona Jonas, se você sabe que você segue ao seu Deus e você não obedeceu ao seu Deus e o seu Deus veio com essa tempestade, por que você dorme, né? Eles questionam a postura de Jonas e é algo que também nós temos que fazer, questionar a nossa postura como cristãos, o que estamos de fato fazendo, né? Aqueles que estão de fora estão observando a nossa postura e na maioria das vezes nem nós observamos, nós não percebemos isso. Então lembre, Deus deseja obediência, Deus deseja que nós estejamos caminhando para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Então você observa que as pessoas que estavam em volta, que não adoravam o mesmo Deus que Jonas, elas temem a Deus. Elas começam a temer a Deus e a honrar a Deus com as suas vidas, né? Enquanto Jonas estava ali nem querendo obedecer, querendo caminhar sozinho, querendo viver a sua vida, né? Então, eles desejam obedecer a Deus, eles desejam caminhar com o Senhor, porque eles viram ali diante deles uma tempestade formada por um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que cuida. E muitas vezes vai acontecer esse tipo de tempestade para que nós tiramos tudo de dentro de nós que não preenche e preencher com a palavra de Deus, né? Eles esvaziaram o barco. Isso significa que muitas das vezes haverá coisas em nossa vida que eu e você vamos nos esvaziar por fora, por dentro, né? Para que realmente a presença de Deus possa habitar. Então eles desejam que eles sejam a imagem de Deus. Quando eles perguntam para Jonas, de onde você vem? Quem é você? Quem você serve? Eles estão questionando a identidade de Jonas, né? Se Jonas, e aí Jonas diz que ele era hebreu e que servia ao Senhor, mas quem serve ao Senhor obedece. Então ele não servia ao Senhor de forma completa, ele simplesmente achava que servia, mas não servia, porque ele estava desobedecendo. Então nós hoje somos chamados para ser imagem e semelhança de Jesus, mas muitas das vezes nós olhamos para nós e não encontramos Jesus, nós não percebemos Jesus dentro de nós e nem nos nossos atos, né? Imagina as pessoas que estão à nossa volta. Então, Jonas é questionado sobre a sua identidade, da mesma forma que eu e você também somos questionados hoje, e que de fato, quando formos questionados e quando estivermos analisando o nosso interior, que nós possamos encontrar Jesus, que nós possamos encontrar a sua essência. Outra coisa que acontece em Jonas é a palavra do Senhor foi a Jonas,
e ele não ouviu, ele obedeceu de forma incompleta, né? Deus diz: levanta e vai para Nínive. Ele se levanta, mas ele não vai para Nínive, ele obedece parcialmente. Então, observe que a palavra do Senhor, ela nos pede algo, mas o que ele nos pede é para ser feito de forma completa, não é para ser feito de qualquer maneira. E outra palavra que nós observamos é algo que acontece, na verdade, é o fruto. O fruto é natural. Quando Deus deseja que façamos alguma coisa, ele nos conduzirá até este lugar. Jonas, ele foi chamado para ir até Nínive, clamar contra a cidade, porque a cidade estava fazendo tantas coisas contra o Senhor. Ele foi chamado para isso, então ele só tinha que se levantar e ir para Nínive. O que ele falaria e como ele faria, seria o Senhor que ia ajudar. E aquilo que fosse acontecer não tinha nada a ver com Jonas, mas tinha a ver com a palavra lançada do Senhor. Então Deus desejava que acontecesse algo com a cidade de Nínive, porém Jonas precisava estar lá, Jonas precisava ir até lá. E nós observamos que ao Jonas não obedecer, ele não deseja obedecer, então o que acontece? O fruto não é visto aqui no capítulo 1. Você vai observar o fruto lá no capítulo 3, que nós vamos falar logo mais. Mas você observa que toda vez que Deus lança uma palavra sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, ele deseja que você também se posicione, que você também esteja obediente a essa palavra, de modo que o fruto virá no tempo do Senhor, de acordo com a vontade dele para você. Bom, esse foi o capítulo 1 de Jonas. No próximo vídeo será o capítulo 2 e nós vamos avançar um pouco mais e entender o que Deus espera de nós, aquilo que ele fez, né, com Jonas e o que Jonas fez com sabendo tudo, né, daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E que nós possamos alinhar nossa vida e buscar sermos conduzidos pelo Senhor a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante. Que Deus abençoe você.